INSS tenta se esquivar, mas Xandão garante os atrasados. Pessoal, matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, bem como vamos deixar o link da matéria oficial na descrição do vídeo. Assina a matéria Rômulo Saraiva, que é advogado especialista em Previdência Social, é professor, autor do livro Fraude nos Fundos de Pensão e mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, que é responsável por essa matéria com esse título. Eu achei até um pouco engraçado, gente, mas é muito importante e tem informação muito séria aqui. Vejamos. O INSS tenta se esquivar, mas Xandão garante os atrasados. Autarquia usa artifício de se colar, colou. Vamos entender a matéria? Diz o especialista. Inconformado por ter perdido a questão da revisão da vida toda, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, fez vários requerimentos ao Supremo Tribunal Federal tentando reverter a situação, sendo um deles especialmente inusitado. Olha a palavra que ele usa, dizendo que o requerimento do INSS é inusitado. Embora os aposentados possam habitualmente ganhar diferenças financeiras até os últimos 5 anos ao ajuizar demandas na Justiça, nesta revisão o INSS quer se eximir. Via de regra, as revisões de benefícios previdenciários garantem esse direito como algo sagrado, se referindo aqui ao pagamento dos valores atrasados. Não se sabe o porquê, mas, neste caso, o Instituto, o INSS, inova ao querer se livrar do encargo legal, ou seja, o INSS querendo se desvencilhar, se livrar dessa obrigação legal que é o pagamento dos valores atrasados. O curioso é que no recurso usado pelo INSS, que provocou essa celeuma na Suprema Corte, a limitação dos atrasados sequer havia sido abordada anteriormente. O assunto surgiu tardiamente, quando o próprio Supremo coleciona julgado que determinam que pedidos retardados não devem ser aceitos, por ser incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. E aqui nós mostramos na tela do seu dispositivo um recurso extraordinário da relatoria do ministro Edson Fachin, julgado no Tribunal Pleno em 17 de fevereiro de 2021. E o pior, diz o especialista, além de atrasado, o pedido foi feito sem amparo legal. No entendimento do especialista, o pedido não tem base legal. Na continuação, diz ele, mesmo assim, a autarquia, se referindo aqui ao INSS, se faz de rogada. Usa do artifício de se colar, colou. Pede expressamente o calote em todo o país quando sustenta não ser possível a revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se, ou seja, proibindo-se por consequência, o pagamento de diferenças anteriores a 13 de 4 de 2023, que foi a data da publicação do acórdão do tema 1102 lá do Supremo Tribunal Federal, que em suma é a revisão da vida toda. E continua o advogado. Paradoxalmente, no mesmo recurso, o INSS invoca a Lei Federal número 8.203 de 91 para que as revisões com base na tese adotada no tema 1102, repito, revisão da vida toda, fiquem sujeitas aos prazos de prescrição. Ocorre que o parágrafo único do artigo 103 da lei citada, se referindo à Lei 8.213, determina o pagamento de 5 anos para toda e qualquer ação que possa haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social.
Diante do recurso, Alexandre de Moraes, conhecido como Xandão, foi o primeiro ministro a enfrentar o assunto. Ainda faltam os demais. Apesar de o voto de Moraes ter sido meio truncado, diz o especialista, ele garantiu os atrasados aos aposentados, mas fez restrições apenas à correção de benefícios que já tivessem sido extintos ou julgados de forma definitiva e irrecorrível na justiça. Aqui é o trânsito em julgado. Na continuação, o mestre diz: Moraes defendeu a exclusão da revisão da vida toda nas seguintes hipóteses. Letra A revisão de benefícios previdenciários já extintos. Letra B, a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado. Aplicam-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas, observando-se a tese fixada, neste caso, a partir da data do julgamento do mérito, que foi 1º de dezembro de 2022. Continua o especialista. O curioso é que, embora o INSS tente se esquivar de pagar aos credores parte dos retroativos, nas agências previdenciárias, ele mesmo paga os atrasados sem embaraço. O próprio ministro Alexandre de Moraes havia homologado em dezembro de 2020 acordo entre o governo e o INSS, estabelecendo que os pagamentos em atraso decorrente do deferimento do benefício incidirão juros moratórios e correção monetária, sem ter feito qualquer limitação de prazo. Pelo fato de os benefícios previdenciários serem de trato sucessivo, isto é, todo mês vence uma parcela que precisa ser paga ou corrigida, este assunto de pagar os últimos 5 anos é praticamente um assunto incontroverso e superado, por mais que o INSS queira inovar. Desde 1932, o decreto número 20.910 não deixa dúvida ao regular que as dívidas da União devem ser pagas observando o prazo de 5 anos. Observa aqui o advogado. Em diversas revisões previdenciárias, o Supremo Tribunal Federal também já garantiu esse direito sem criar qualquer polêmica sobre os últimos 5 anos. A exemplo da revisão do índice de reajuste do salário mínimo. Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei nº 10.999 de 2004. Revisão do teto, recurso extraordinário número 564.354. E a revisão do artigo 29, artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2 da Resolução 268 de 2013. Portanto, indo aqui já para a conclusão, o especialista diz: a investida do INSS em querer se eximir do pagamento retroativo de 5 anos é ilegal e vai de encontro a dezenas de julgados da própria corte. Se perante ministros com notório saber jurídico, a autarquia apresenta esse tipo de postura, defendendo algo contrário ao previsto na lei, imagina as arbitrariedades e as ilegalidades às quais o trabalhador, muitas vezes sem conhecer a área, analfabeto e vulnerável social, é submetido no atendimento das agências. É por isso que eu estou repercutindo esse artigo aqui em nosso canal, dada a importância dele, notadamente para que os ministros do Supremo Tribunal Federal tomem conhecimento ainda mais da pretensão do INSS. Eu tenho dito aqui constantemente que o objetivo do INSS é protelar e tentar se esquivar, se livrar de efetuar o recálculo, a revisão nas aposentadorias dos segurados do INSS. E agora vem um aqui dos maiores especialistas em direito previdenciário do Brasil e coaduna-se com tudo aquilo que nós estamos defendendo aqui há dias, desde que começou
essa briga entre o INSS e o Supremo Tribunal Federal, lá ainda antes do julgamento do mérito no STF. E vocês, o que acharam do artigo? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre o tema. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade e, por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.